Glória a Deus, aleluia. Oséias capítulo 8, vamos dar continuidade à nossa meditação na palavra de Deus, através do profeta Oséias. Capítulo 8, toque a trombeta, ele vem como uma águia, contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam, dizendo, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice e não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços, porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Assíria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei, visto que Efraim multiplicou altares para pecar. Estes altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios. Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Oséias capítulo 8, mais uma vez o Senhor falando com o seu povo de Israel, e o que serve para nós diretamente como povo de Deus, como igreja de Jesus. Toque a trombeta. Quando aparece essa palavra na Bíblia, geralmente é um chamado de Deus ao arrependimento, é uma convocação de Deus. Em Apocalipse fala das 7 trombetas que iriam tocar, são avisos de Deus. E aqui Deus está mais uma vez falando para este povo que estava na apostasia, na desobediência. Deus está avisando para que eles se arrependessem. Por isso eu quero falar hoje em Oséias 8 sobre o chamado de Deus para o arrependimento. Irmãos, no tempo de Davi, Deus estava trazendo um grande avivamento sobre a nação. A nação de Israel, ela era unificada. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, que levou o povo a uma adoração contínua, consagrada, com temor. E essa restauração da adoração pura no meio de Israel, no tempo de Davi, levou Israel a experimentar conquista das promessas. Deus havia prometido para Moisés e Josué aquela terra, e foi Davi quem mais expandiu a terra, conquistando, porque a adoração da nação foi restaurada. O altar, o tabernáculo de Davi, que era feito de turnos contínuos de levitas, sacerdotes que adoravam o Senhor sem cessar. No tempo de Davi, então, foi o tempo que Israel mais expandiu seu território, vencia inimigos, por causa da adoração em santidade. Mas depois de Davi, o filho dele Salomão e os seus descendentes, Roboão, Jeroboão, a nação começou a ser, através desses reis, a nação começou a ser levada à apostasia, contaminação da adoração. Os descendentes de Davi, e a começar do próprio Salomão, foram contaminando a sua vida espiritual, e isso foi trazendo sobre Israel um afastamento da presença de Deus, da vida com Deus, da adoração que Deus recebe, porque, amado, não é toda adoração que Deus recebe. Deus recebe a adoração em santidade, a adoração conforme os padrões dele. A nossa vida precisa estar de abaixo do reino, do governo de Deus. E o que Deus fez para tentar trazer Israel de volta? Após
essa apostasia que foi crescendo depois de Davi, Deus levantou os profetas. Parece que nós precisamos entender o que realmente é um profeta de Deus, uma palavra profética de Deus. Amados, profetas foram levantados para trazer o povo de volta ao caminho de Deus, a arrependimento, trazer o povo de volta à palavra de Deus. Profeta não é alguém que fica apenas falando acerca do futuro, ou acerca de coisas que eles estão vendo, ouvindo, sem muito sentido, ou para agradar as pessoas. Isso geralmente é um falso profeta. Os profetas de Deus levam as pessoas de volta à palavra de Deus. E geralmente a palavra profética nos chama ao arrependimento, a sair de cima do muro. Essa é a palavra que João Batista pregava. Nós precisamos amar as verdadeiras profecias do Senhor, que nos chamam para perto dele, para a santidade dele. Lá em Apocalipse diz que Jesus, é o espírito da profecia. Então toda profecia nos leva a amar Jesus, a querer se tornar semelhante a Jesus, a testemunhar de Jesus. Ele é o centro. Profecia não são palavras acerca daquilo que a gente gostaria de ouvir, que fazem bem para o ego, ou alguma coisa que vai acontecer. A profecia pode incluir até algo futuro, mas sempre aponta para o Senhor. E o capítulo 8 de Oséias, é Deus levantando Oséias para trazer uma palavra de arrependimento, avisando que o pecado traz juízo, o pecado traz condenação, o pecado traz consequências. Amado, nós precisamos amar essa palavra de correção de Deus. Não para nós ficarmos alimentando culpas, mas para alimentar no nosso coração o temor de Deus. Peça ao Senhor para que você tenha cada dia mais temor de Deus, aquele temor santo, aquele medo de pecar contra Deus, não apenas por causa das consequências, mas sobretudo para a gente não perder a intimidade com Ele, o conhecimento dEle, a vida de Deus em nós. Então Deus levantou vários profetas, Jeremias, avisando ao povo: vocês vão para o cativeiro. E o povo mandava prender, e um rei jogou ele dentro de um poço, sabe, amado? Deus levantou Amós para alertar o povo ao arrependimento, e Oséias, de maneira tão clara, o Senhor diz no capítulo 8, toque a trombeta, ele vem como uma águia. O inimigo viria como uma águia, tão ágil, rapidamente, e traria destruição, assolação para a nação de Israel. Deus aqui está chamando o povo ao arrependimento. E eu quero compartilhar aqui, porque essa palavra é para nossa edificação, pelo menos 4 áreas da vida do povo de Israel que eles precisavam se arrepender. E que eu e você precisamos, de vez em quando, olhando para isso, perguntar ao Senhor: Senhor, será que eu não preciso me arrepender de algumas áreas dessa também? A primeira área aqui que a gente percebe, Israel precisava se arrepender por transgredirem a sua aliança com Deus. Versículo 1, se o irmão quiser perceber aí na sua Bíblia: toque a trombeta, ele vem como a águia, vem contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança, se rebelaram contra a minha lei. A palavra transgressão tem a ver justamente com nós conhecermos a palavra, os limites de Deus e ultrapassarmos. Há uma placa de Deus ali, olha, não pise na grama, e você pisa na grama. Há um aviso de Deus: não faça tal coisa, e a gente decide fazer. Amado, nós precisamos nos arrepender das transgressões que nós cometemos contra a palavra de Deus, contra a aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Ou você é meramente um religioso que frequenta cultos? Amado, nós precisamos ter uma aliança com Deus e pedir ao Espírito Santo: Senhor, mostra se eu não estou transgredindo. Eu conheço a tua palavra, a tua verdade, mas eu estou vivendo em desobediência a ela. Como nós precisamos disso, amado? Arrependimento. Segundo lugar, o povo de Israel precisava se arrepender também de uma religiosidade sem transformação de vida. Perceba no versículo de número 2, algo muito curioso. O texto diz: eles me invocam. O Senhor não está dizendo que Israel não queria mais saber de Deus, não queria mais ir aos cultos, não queria mais ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, está dizendo aqui que eles oravam: eles me invocam, dizendo: nosso Deus. Ainda diz assim: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Amado, nós podemos estar fazendo a oração certa com o coração errado, a teologia certa, sem a paixão pela glória de Deus.
Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, gera arrependimento em mim, para que o que eu cante, eu queira viver se eu não estou vivendo, para aquilo que eu leio, eu queira praticar, porque, amado, nós podemos cair nesse erro, que Israel caiu, que os fariseus caíram, de ter uma religiosidade, de alguma maneira orar e fazer até as orações certas, mas sem transformação de vida, sem que aquela palavra seja genuinamente vivida em nosso coração. Nós podemos chamar Deus de nosso Deus, e Ele não ser o nosso Deus. Jesus falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Ou seja, não é o que eu falo apenas, não é o que eu canto apenas, nós precisamos pedir ao Senhor, e é o Senhor que nos transforma. Peça a Ele: Senhor, será que eu não preciso me arrepender de ter até prazer de ir na tua casa, mas não ter prazer de obedecer? Versículo 3 de Oséias 8: Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Deus permite que o inimigo até persiga alguém que é do Senhor, mas porque aquela pessoa está em desobediência e não deixando a palavra transformar o seu coração. Olha o versículo 13, que interessante. O Senhor diz o seguinte: eles amam o sacrifício, por isso sacrificam, gostam de carne, comem, mas o Senhor não os aceita. Nós podemos começar a gostar das músicas, do ministério, de missões. A gente pode começar a gostar dessas coisas, porque essas coisas podem estar trazendo alguns benefícios para a gente mesmo, prestígio, elogio, pode estar trazendo para a gente sensação boa, e até alguns que trabalham bastante para Deus, até para poder aliviar a consciência das áreas do caráter, que eles não querem se arrepender. Amado, a verdadeira religião, está lá em Tiago, é amar os órfãos e as viúvas, e é se manter incontaminado deste mundo. Santificação e atitudes práticas de amor, de solidariedade. Quantas pessoas que elas sabem muito sobre Deus, mas não andam com Deus. Elas querem fazer a obra de Deus, mas elas não deixam Deus fazer a obra nelas. Sabe, amado, Deus quer transformar o nosso coração dia a dia, nos tornando mais parecido com Jesus, mais amorosos, mais quebrantados. Eu penso que uma das coisas que nós ministramos muito em nossos seminários de intercessão, amado, é justamente nós intercedemos pela nação, pela nossa família, com o coração quebrantado, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, como família, como igreja, mas com o coração mais quebrantado, se arrependendo, e não apenas orando, guerreando, ou falando palavras bonitas, corretas. Sabe, nós precisamos ser sinceros com Deus. Os fariseus, no Novo Testamento, eles eram uma seita ou um grupo religioso dentro do judaísmo extremamente dedicado. Pelas exortações de Jesus, nós sabemos que os fariseus acabaram se tornando um sinônimo de hipocrisia. Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é a aparência, é a transformação interior. Jesus fala que eles eram como sepulcros caiados, por fora bem pintado, bonito, por dentro só ossos apodrecidos. Mas Jesus fala algo interessante sobre os fariseus no Evangelho de Mateus. Jesus fala o seguinte: ouvi tudo que eles vos disserem, mas não imitem as suas obras. Que coisa! Eles ensinavam, falavam, rigorosos, zelosos. Em Romanos a Bíblia diz que os judeus tinham zelo por Deus, mas sem entendimento. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, mostra se há alguma área que eu preciso me arrepender. Será que eu não estou tendo prazer em obras religiosas, em fazer coisas, em pregar, mas não em mudar de vida e ser humilde, em ter um coração quebrantado? Terceira área que Israel precisava de arrependimento era de ter confiado em líderes corruptos e em ídolos. Eles estavam confiando nos líderes que eles mesmos estabeleciam e nos ídolos. Impressionante. Versículo 4 diz: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. Com a sua prata, com seu ouro, fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Sabe, amado, quando a gente começa a confiar no poder político, no poder humano, começamos a colocar nossa expectativa nos governos que mais nós gostamos deles, e alguns apoiam governos corruptos simplesmente para poder de alguma forma ter benefício para com eles. Sabe, nós precisamos nos arrepender quando a gente coloca a nossa confiança demasiada em qualquer homem.
Nossa confiança está no Senhor. Nós precisamos nos voltar para Deus. O país não vai mudar, uma cidade não vai mudar simplesmente pela mudança de um governo. Eu creio que as mudanças são importantes, mas sobretudo quando elas fazem parte de um processo de mudança que envolve a todos, onde a nação, a cidade ou o estado estão conscientes das mudanças que cada um de nós precisamos realmente estar sendo parte delas, no sentido de termos mais respeito, pagarmos os nossos impostos, tratarmos as pessoas com mais amor, com mais paciência nas ruas, sabe, sermos mais solidários, sermos parte daqueles que vão ajudar os mais carentes, e não apenas confiar que o governo vai fazer tudo isso, deve fazer tudo isso. Então nosso papel não é nem idolatrar governos e nem amaldiçoar governos, mas é se arrepender, orar, clamar e confiar no Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eles instituíram governos, reis, de acordo com suas próprias vontades, e fizeram ídolos, porque tudo aquilo que a gente coloca confiança demasiada, pode se tornar um ídolo no nosso coração. Deus está dizendo que eles precisavam se arrepender disso. No versículo 6 diz: porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, esse bezerro de Samaria. Irmãos, o capitalismo não vai mudar o mundo. O comunismo já provou que prejudicou muito mais do que ajudou, quem sabe, em algum lugar. Nós sabemos que o reino de Deus é que é de fato a nossa esperança. É o governo de Deus no coração das pessoas. É a vinda do Senhor Jesus que vai estabelecer o reino inabalável. A plenitude vem através do reino de Deus. Então o anseio do povo de Deus nunca está nas coisas dessa terra. Nós podemos ter conversas, nós podemos ter opiniões, mas a nossa confiança está no Senhor e na volta do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos amar a volta de Jesus, pregar a volta de Jesus e não perder tempo com coisas que Deus não mandou a gente perder. Nós precisamos ser canais do Senhor. Se alguns são chamados para militar na área de governo, Deus tem chamados específicos nessa área, que eles façam com temor, oremos por eles, mas nós precisamos, como família de Deus, o papel da igreja é profético. Eu quero concluir então, agora em último lugar, falando que o chamado do arrependimento para Israel e para nós, eles precisavam se arrepender pela indiferença diante da palavra de Deus. Irmãos, quantos gostariam de estar lá ouvindo Jesus pessoalmente? Quem não gostaria? Eu penso que até os ateus gostariam, porque pela curiosidade. Os crentes, nós gostaríamos pela nossa religiosidade. Mas será que suportaríamos ouvir Jesus? Será que seríamos transformados se a gente andasse com Ele? Judas não foi. Muitos não foram. Muitos o odiaram. Muitos perseguiram a Jesus. Os apóstolos não eram amados por todos. Nós às vezes pegamos alguns trechos isolados e achamos que a igreja de Jerusalém, ela era amada por todos. Não, amado, havia um bom testemunho. Haviam pessoas que vinham para a igreja de Jerusalém porque viam o amor de Deus, mas havia ódio, rejeição. Eles foram perseguidos, eles foram presos. Os servos de Deus foram perseguidos na nova aliança. E a Bíblia diz que seria assim: todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas há algo que eu e você devemos perguntar para Deus nessa manhã, diante dessa palavra. Versículo número 12 de Oséias 8. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Que embora Ele nos dê a palavra, a gente ouça a Bíblia, a gente ouça os pastores, pregadores, pessoas que têm testemunhado do Senhor, e hoje nós temos acesso a pregações das mais variadas, em qualquer horário do dia onde estivermos, você pode acessar os pregadores mais brilhantes, os melhores teólogos, os melhores oradores, os que vão ter a melhor oratória, os que ilustram melhor os textos bíblicos. Mas amados, se o nosso coração não se abrir, Deus pode falar de 1000 maneiras, nós vamos permanecer indiferentes. É isso que está dizendo aí. O Senhor diz: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes teriam sido como coisa estranha. Um dos maiores pecados que nós precisamos pedir perdão a Deus de vez em quando, talvez continuamente, é de ser indiferentes à palavra que Deus está dando. A gente lê a palavra, ouve a palavra, mas não mudamos. A gente ouve a palavra, lê a palavra, mas o coração continua o mesmo. O Evangelho, amado, quando a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho, que Jesus anunciava o Evangelho, você sabe o que é a palavra Evangelho? É a boa notícia,
A boa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, e nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. O Evangelho é um chamado ao arrependimento contínuo, a um coração humilde, quebrantado, que perdoa, que ama, que é paciente, que busca andar na coerência da palavra, em santificação. Amado, mas nós podemos ouvir Bíblia, nós podemos pregar a Bíblia, nós podemos ensinar, mas o chamado de Deus é para que a gente se arrependa através da palavra, todos os dias, que a palavra traga arrependimento, mudança do coração, mudança no caráter, relacionamentos mais cheios da graça de Deus, testemunho de Jesus. Nós podemos ler muitos livros, conhecer a Bíblia e ensinar, mas o chamado de Deus é para que a gente pratique a palavra. Depois de Jesus ensinar o que nós conhecemos como Sermão do Monte, o manual do reino de Deus, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ele termina dizendo: todos aqueles que ouvirem estas minhas palavras e praticar, serão como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouvir também estas minhas palavras e não praticar, será um homem insensato, está construindo a casa sobre a areia, a vida sobre a areia, e a tempestade vai vir, e o que está sobre a rocha vai permanecer. Amado, o que está sobre a areia vai ser desmoronado. Isto não é uma possibilidade, isto é uma realidade. E eu penso que cada prova, cada nível de sofrimento e dor que passamos é como uma permissão de Deus para nos provar para o dia do juízo. No dia do juízo não haverá mais tempo de arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nos arrependermos. Hoje é o dia de ler essa palavra e orarmos: Senhor, tem misericórdia de nós e nos dê um coração que ame a Tua palavra, que ame não apenas a Tua obra, mas que ame a Tua presença, que ame te obedecer, que ame a Tua santidade, que ame quem Tu és. Pai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor, ela é preciosa, maravilhosa. Obrigado, Pai, porque a Tua profecia é uma palavra de amor, é um chamado para arrependimento contínuo, uma vida de intimidade, de santidade, de coerência à Tua verdade. Livra-nos do auto-engano, Pai. Livra-nos da religião apenas de aparência. Quebranta nosso coração a cada dia e nos torna mais semelhantes a Jesus todos os dias. Possamos amar a Tua palavra, praticá-la, vivê-la, permanecer na Tua palavra todos os dias, para que possamos, Senhor, ser encontrados por Ti como fiéis no dia da Tua vinda. Nós oramos e Te louvamos em Teu nome, para a Tua glória, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.